Olá, meus amigos, vamos juntos para mais uma análise sobre as questões da nossa vida feliz. Muito obrigado a você que já me acompanha aqui no nosso canal. E hoje nós vamos estar trazendo aqui mais uma reflexão sobre um ponto de vista colocado pelo nosso mestre maior, nosso Senhor Jesus Cristo. Pois esse canal, como eu gosto sempre de dizer, ele tem como base principal o entendimento de como deve ser a vida pelo olhar de Cristo. Tá certo, meus queridos? Mais uma vez, gostaria de reforçar aqui o objetivo do nosso canal, porque tem algumas pessoas que não conseguem compreender, né? E muitas das vezes querem nos taxar de incapazes, né? Mas eu não estou apontando aqui ninguém. É um sentimento que eu tenho e que às vezes até impede alguém de ter um canal como esse, e tendo esta pessoa grande capacidade de formar uma opinião, grande capacidade de contribuir com aqueles que estão próximos a ele, mas não o faz por medo, por vergonha, não o faz porque de certa forma tem medo de julgamentos, né? Tem medo da opinião contrária das pessoas. E a rede social, o mundo digital se tornou de certa forma a casa de todos nós. Ele se tornou um campo de formadores de opiniões divergentes, onde uns concordam, os outros não concordam, né? E nesse sentido nós podemos encontrar vários pontos de vista, e do mesmo direito que eu sou invadido muitas das vezes por uma opinião contrária à minha dentro desse mundo digital, e que muitas das vezes pode influenciar de certa forma aqueles que estão à minha volta, e até com certos perigos, né? Até com certos perigos, né? Você vê esse caso, por exemplo, que está sendo muito discutido agora das fake news, né? Muitas pessoas têm uma inocência capaz de formar uma opinião em cima de uma fake news, mas pegando aquela mentira como uma verdade, né? Pegando aquela mentira como uma verdade porque não tem capacidade de avaliar se aquilo que está sendo dito é mentira ou verdade, né? E o que mais me motiva é saber que existem pessoas que estão ao meu alcance, né, capazes de formar uma opinião junto comigo e contribuir para um bem maior junto comigo, que muitas das vezes não são alcançados por outros formadores de opinião. E muitas das vezes eles estão sem um amparo, né? Está sem um recurso para fazer isso. Então, nosso objetivo aqui é mais contribuir com questões que podem nos levar à melhor definição de uma vida feliz, caminhos que podem nos levar a ter decisões mais, como que eu posso dizer, decisões mais acertadas, né? Para conseguir vencer as barreiras que são diárias, né? As dificuldades que são diárias, né? As decisões que nós tomamos nas nossas vidas, todos os dias definirão o nosso amanhã, E nem sempre essas decisões são perceptíveis. Às vezes as pessoas tomam decisões que ele não é capaz de avaliar se aquela decisão vai interferir na sua vida dali para frente, em 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos ou até mais que isso, né? Então assim, nós precisamos ter muito cuidado com o que falamos, com o que pensamos, com o que colocamos como certo, como errado. Então veja bem que aqui eu já estou fazendo sentido para esse vídeo de hoje, para esta live de hoje, né? E eu gostaria de reforçar esse meu pensamento, como disse no início, na colocação do Senhor Jesus Cristo lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 21 e 22. É uma afirmação que ele faz logo após a oração do Pai Nosso. E o que está escrito lá? Jesus coloca da seguinte forma: onde estiver o teu coração, ali estará também o teu tesouro. E no segundo versículo, na parte 22, ali no verso 22, ele coloca que os nossos olhos, são a luz do nosso corpo, ou a candeia do nosso corpo. Ou seja, através do meu olhar, através daquilo que eu enxergo, eu vou estar trazendo luz para o meu corpo. Isso significa dizer mais uma vez que está relacionado a decisões. Aquilo que eu consigo enxergar, que eu consigo colocar diante de mim, é que vai me dar parâmetros para ter
decisões acertadas ou decisões erradas, né? Então essa recomendação de Jesus, ela é muito atual, né? Veja bem que ele falou isso há mais de 2000 anos atrás e ainda hoje é uma questão que muitos que não acreditam em Cristo, que não acreditam no poder do Senhor Jesus Cristo, que não acreditam que realmente Ele é o Filho de Deus, não consegue perceber que os seus ensinos, não consegue perceber que as suas análises, as suas verdades, elas são eternas. Tem pessoas que não gostam exatamente do ser cristão ou de seguir a Cristo, porque quando você olha para Deus, quando você olha para Cristo, ele fecha uma questão, ele fecha um entendimento, ele dá ponto em uma definição que muitas das vezes o indivíduo que ainda não tinha a aceitação em Deus ou em Jesus Cristo, ele não conseguia definir, não conseguia compreender. E quando você aceita Jesus, quando você anda com Cristo e quando você começa a concordar e aceitar o que Ele está falando, o que Ele está te mostrando, essas questões começam a ser resolvidas, né? E principalmente no mundo acadêmico, no mundo das pessoas que supostamente, né, são mais estudadas, são mais compreendidas da vida, as pessoas que adquirem uma maior formação psicológica e até mesmo profissional dentro daquilo que é capaz de formar essa pessoa intelectualmente, quanto mais formada nesse sentido, né, quanto mais informação nesse sentido, as pessoas tendem a se sentir no direito de questionar Deus, de questionar quem Ele é, de que forma que Ele pode interferir na nossa vida ou deixa de interferir, né? E acham que pode colocar Deus dentro de uma caixinha. O ser humano é incapaz de colocar Deus dentro de uma caixinha. Nós somos limitados, o ser humano é finito, Deus é infinito. Como pode alguém de uma mente finita querer colocar um ser que é infinito dentro de uma caixinha? Então veja bem que só esta minha colocação aqui, ela já responde muitas questões, né? Então assim, ela serve tanto para quem tem um pensamento cristão, para quem está dando seus primeiros passos aí, principalmente na fé, né? Ela serve muito mais para esse que está dando seus primeiros passos, mas serve também para aqueles que de repente olha para a religião, olha para Cristo, mas ainda não tem uma definição de que realmente Ele é o caminho, a verdade e a vida, tá certo? Então quando Jesus fala onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro, Ele está se referindo a escolhas, Ele está se referindo àquilo que eu tomo para a minha vida como base central para ter uma vida feliz. Porque dependendo da forma como eu vejo as coisas, dependendo do local ou do objetivo, onde eu coloco o meu coração, dependendo do local, essa escolha que eu fiz, ela pode tirar exatamente o lugar de Deus. E quando eu falo lugar de Deus, eu não estou falando simplesmente pelo fato de você acreditar ou não acreditar em Deus, mas é muito mais no sentido de você entender que quando Deus permitiu que você viesse a este mundo, Ele já tinha um plano para você. Ele já tem um objetivo com a tua vida, Ele já tem um propósito com você. E o que nos falta nesses dias de hoje é muito mais saber quais são os propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque quando você descobre qual o propósito de Deus para a sua vida, quando você descobre isso, aí a vida passa a fazer sentido. Porém, aqui eu tenho uma definição dessa questão de propósito, que os planos de Deus não estão em segundo plano na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro plano. E eu vejo, é uma percepção minha, você pode discordar, mas eu vejo muitas pessoas que não sabem lidar com isso. Ele coloca Deus em segundo plano em todos os sentidos na sua vida. E aí quer encontrar uma resposta para questões que está relacionada a exatamente esse entendimento. Porque nada que você vier adquirir, nada que você vier fazer, nada que você venha construir, em nenhum sentido da sua vida pode se tornar o seu tesouro maior a não ser o próprio Deus Criador, o Senhor Jesus Cristo. É isso que Jesus está falando, né? Para que nós não colocamos o nosso coração em coisas
passageiras. Não coloquemos o nosso coração em coisas que são banais e que, ao descermos à sepultura, não vamos levar conosco. Né? Então é esse alerta que ele coloca ali: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. É esse alerta que ele faz, tá certo? Então veja bem que esses 2 versículos ele explica muitas questões em que o ser humano tenta compreender na vida e não consegue compreender. E aí eu gosto de uma outra definição, que é para um outro momento, que eu vou estar explorando um pouco mais disso, falando desse assunto, que é para você compreender quem é Jesus, quem é Deus, o porquê de ser um cristão, a razão de ser um cristão, você primeiro precisa aceitá-lo. Não adianta você questionar Deus, não adianta você querer saber quem é Deus, porque de certas dificuldades em sua vida que muitas das vezes são inexplicáveis, sem você ter uma aceitação do Criador. Porque o Criador só se permite revelar para aqueles que o aceitam. Ok? Forte abraço, que Deus continue te abençoando, continue nos acompanhando aqui no canal Caminho da Vida Feliz e que você aprenda a tomar, assim como eu preciso aprender cada vez mais, tomar decisões pautadas pelos princípios e ensinamentos de Cristo, pelo aquilo que Ele ensinou. As nossas decisões precisam ser avaliadas e colocadas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela precisa ser colocada dentro da vontade e do querer de Deus. Só assim nós vamos ter uma vida feliz. Obrigado, meus queridos, forte abraço, te espero no próximo vídeo, no próximo comentário aí. Dá um joinha no nosso vídeo, se inscreva aí no canal para que você seja notificado no próximo vídeo, no próximo assunto.